Doutora Cíntia Lage, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso. Só essa semana foram 4, 5 lives que eu, né, me passaram. Então, muito boa tarde. Oi, boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que seguem você no seu canal. Muito prazer estar aqui. Obrigado. Cíntia, como é que foi a sua... Conta pra gente. A Cíntia, ela tem uma vida muito intensa no profissional, no setor de família, né? Mas a questão da família, ela não se resume só à família. É algo um pouco mais amplo, tem estudos muito fortes do tema. Então, eu queria que ela falasse um pouco como que ela começou, quando você começou, e como que foi seu interesse pela terapia de família, por tratar de famílias. Eu posso dizer que meu interesse pela psicologia, pela psicanálise, pela terapia familiar, vem desde que eu era adolescente. Eu gostava muito de colecionar livros biográficos. Eu me interessava muito mais pelo autor do que pela obra. Quer dizer, a obra estava sempre de pano de fundo, mas eu lia todos os livros de todos os grandes pensadores, músicos, filósofos, entre eles Freud. Eu tinha assim muito interesse, né? E quando eu descobri, por exemplo, o livro da interpretação dos sonhos, eu estava no colégio. Eu devia ter, sei lá, 15 anos, 14 anos. E eu devorei os 2 livros de interpretação dos sonhos e falei assim, eu agora vou interpretar sonhos das minhas amigas. Então, eu acho que eu interpretava direitinho. Com certeza, né? Já estava... Com 14 anos, 15 anos, né? Então, eu era farra das minhas amigas, né? Porque elas me contavam o sonho, eu interpretava sei lá como, né? Mas, enfim, então eu sempre tive muito interesse, né, pelas pessoas, pelas histórias, pelos símbolos, por esse mundo estranho, né? Eu, muito jovem, também assisti aquele filme Freud, Além da Alma, né? Lembra um filme antigo pra caramba? Que fala da vida do Freud, né? Eu fiquei assim, muito impressionada, né? E eu pensei, bom, eu vou estudar psicologia, porque esse é meu caminho, né? Vou fazer psicologia, porque eu gosto tanto de pessoas e de histórias e de entender a alma humana, que eu vou fazer psicologia, né? Assim fiz. Depois que eu me formei, aí eu já estava com 20 e poucos anos, né? Em 76. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? E imediatamente eu montei uma clínica com algumas colegas, uma clínica que tinha um programa de estágio e uma clínica social. Olha, isso antes da década de 80, né? De 78, 79. Quer dizer, foi uma clínica que fornecia estágio para estudantes de psicologia. Atendimento. E tinha também uma clínica social que era exatamente que fornecia os casos, os atendimentos, enfim. Então, eu, desde cedo, já comecei numa atividade, digamos, acadêmica, de supervisão. Eu era muito nova, né? Não tinha nem filhos ainda, mas esse grupo de colegas são minhas amigas até hoje, né? E os caminhos seguem. E depois eu resolvi fazer uma formação em psicanálise de grupo, na SPAG, na SPAG RJ. Porque eu pensava, eu gosto tanto de gente, eu gosto tanto de estudar, né? E eu tinha o sonho de fazer formação em psicanálise, mas eu achava que era mais difícil. Então eu pensei, eu vou entrar primeiro na SPAG, vou estudar grupos, né? E lá eu fiz muitos amigos, né? Que são, inclusive, muitos colegas hoje em dia da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, onde eu sou membro, o SPRJ. E da SPAG, imediatamente eu segui 2 caminhos. Eu fui fazer uma formação de família e a formação de psicanálise da SPRJ, ao mesmo tempo. Isso, então, nesses anos aí, 86, 87, eu fui fazer em paralelo essas 2 formações, que são bastante puxadas, e eu não contava para uma que estava na outra. Eu achava que elas não combinavam muito. Mas eu fiz a formação em família, uma formação de
de 5 anos, né, de muito estudo. Conheci muitos professores. Hein? No Rio? Foi no Rio, foi no Cefac, uma clínica da URCA, cuja inauguração eu chamei todo mundo da SPRJ, no Mosaico. E Mosaico. Tem até um vídeo com os colegas da SPRJ na inauguração do Mosaico, em 89, 90. E fiz a formação na SPRJ também, que é outra formação também de 5 anos, né? Muito estudo, muito investimento. E eu sempre transitei nas duas áreas, tanto na área da psicanálise quanto na área da terapia familiar. Eu posso até dizer que, durante um certo tempo, nos eventos da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que é essa sociedade de psicanálise, eu, às vezes, levava casa de família. E as pessoas ficavam maravilhadas com as técnicas, com as possibilidades e com os estudos, né? E na rede de terapia familiar, eu levava a psicanálise. Levava os meus estudos de Winnicott, né? Levava os casos, e as pessoas lá também ficavam, assim, muito surpresas com os recursos da psicanálise. Então, de uma certa forma, com esta minha técnica de me introduzir nas duas redes, sem que elas brigassem uma com a outra, eu exatamente apresentava aos meus colegas de psicanálise as questões de família. E exatamente apresentava aos meus colegas da rede de família as questões do mundo interno, do mundo psíquico, do Winnicott, né, de Freud. E isso me ajudou no sentido de que essas duas redes pudessem fazer um pouco as pazes, pelo menos internamente para mim, né? E eu transito nas duas redes. São duas redes muito fortes, são duas redes onde eu tenho muitos amigos, são duas redes onde eu participo de congressos, participo em publicações, em artigos, em livros, em eventos internos, dou aula num e no outro. E para mim é muito bom ter essas duas redes, né, que me apoiam, que me dão suporte, e é onde eu tenho muitos amigos. Cíntia, você falou uma coisa muito interessante que diz respeito à administração de tempo. Sim. Né? Quer dizer, que realmente, você está falando, eu estou ouvindo você falando que duas formações. Uma já é. Como é que você foi administrando isso? Eu não sei se na época você já estava com filha, estava casado, enfim, eu não sei. Mas como é que você administrava duas formações? Mas são formações que te solicitam muito como pessoa, né? Fisicamente e mentalmente. Como é que você, porque para os alunos hoje em dia ou até mesmo para os psicólogos hoje, às vezes se fala, eu escuto, não tem tempo, a questão do tempo, e existem muitos colegas nossos que ajudam profissionais a administrar o tempo. Então, como é que você organizava para poder se transformar nessa profissional, com tanta experiência, tanto conteúdo? Eu vou dizer um pouco o que as pessoas dizem de mim. O que as pessoas dizem de mim? Nossa, Cíntia, como que você faz tanta coisa? Nossa, Cíntia, você ainda está acordada falando na internet. Nossa, Cíntia, você vai estar naquele evento, você vai apresentar trabalho ali, você vai apresentar trabalho aqui, você escreveu um livro. Nossa, Cíntia, você não dorme? Porque nisso tudo também, nessas duas redes, eu assumi cargos administrativos. Também. Sim. Presidente disso, diretor daquilo, coordenador daquilo outro. Né? Eu sempre tive uma participação institucional, administrativa, muito ativa, porque eu gosto muito. Eu gosto muito de estar em grupo, eu gosto muito de estar discutindo questões, discutir estatuto, coisas que tem gente que detesta, né? Adoro revirar estatuto, procurar aquele negocinho lá na linha, assumir cargos de direção, de vice, não sei, isso me inspira, isso me dá um sentido. Outra coisa também, o que dizem, né? A Cíntia não dorme. Eu durmo muito pouco, realmente, né? Eu tenho uma necessidade de pouco sono. Então, eu não sou uma pessoa que tem que dormir 11 da noite porque eu tenho uma coisa às 8. Isso, para mim, é tranquilo, né? Não é problema. Eu dormi às 2 e às 7 já estou acordada, né? Então, assim, eu acho que eu, às vezes, quando viajo com meus filhos,
que hoje em dia eles têm na faixa dos 40 anos, meus 2 filhos, eles falam assim, não, mãe, não é tão muito cedo. Não, mas vamos embora para casa que já está muito tarde. E eu estou lá. É o contrário, né? Quando eu viajo assim, internacionalmente, né? Às vezes eu levo um filho ou outro, eu estou lá. Olha lá. Não, mas estou dormindo aqui no trem. Eu falei, mas olha que linda, assim. Olha, toscano, olha que... E a pessoa dormindo. Então, assim, eu tenho um vigor, né? Graças a Deus, uma saúde boa, né? Tive 2 filhos, né? Na faixa dos 30, normalmente. Estou casada há 40 anos e os meus filhos têm por volta de 40 anos e estou com 3 netos. E sou uma avó super participativa. Eu sou aquela avó que dorme com o neto, sai com o neto, viaja com o neto. E eu amo, né? Quer dizer, estar em família, para mim, é a coisa mais preciosa. Então, a questão da divisão do tempo. Você falou assim, você pode publicar um artigo no meu livro? Eu falo, é para quando? Não, você me entrega um artigo até em um mês. Eu falo, tranquilo, lá vou eu, um mês para escrever um artigo.